Olá, meus irmãos! Hoje, dia 27 de maio, nessa sexta semana do tempo pascal, estamos aqui com a graça de Deus para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos-nos na presença do Senhor e já pedimos que Ele já vai nos abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia da igreja traz hoje para nós o Evangelho de São João, do capítulo 16. Estamos aí caminhando ainda dentro da Santa Ceia, ouvindo o Evangelho que nos fala da Santa Ceia, o que Jesus fala para seus discípulos na despedida dele. Veja como a igreja ama esse ensinamento. Cada dia, durante todos esses dias, nós estamos refletindo um pedacinho desse evangelho. E aqui hoje Jesus vai fazer a lembrar quando nós refletimos lá no capítulo 6 de São João, que fala sobre a Eucaristia. Jesus foi colocando cada dia um pedacinho, porque lá era a Eucaristia. Aqui nós estamos vendo a Santa Ceia, onde ele também celebrou a Eucaristia. E o texto de hoje, Jesus disse para eles: eu disse para vocês, eu vou embora, mas vocês não me perguntam para onde que eu vou. Jesus vai dizer para eles: eu sei que a tristeza encheu o coração de vocês. Eu sei que vocês estão tristes, porque eu disse que eu vou partir. Jesus disse para os discípulos: é bom que eu vá. É bom que eu vá porque se eu não for, para que o Pai envie o Espírito Santo. O Espírito Santo não virá sobre vós. Então é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. Porque o Espírito Santo é quem vai conduzir vocês e a igreja. E Jesus disse aos apóstolos: tenha fé, creia em Deus, creia também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou para lá e vou preparar um lugar para vocês. Olha que coisa maravilhosa. Jesus vai preparar um lugar para cada um de nós. Isso é consolador. É consolador isso. Para cada um de nós também. Jesus está na casa do Pai como homem, oferecendo ao Pai como mediador entre Deus e os homens, oferecendo toda a sua paixão, todo o seu sacrifício pelos nossos pecados, intercedendo por nós sem cessar, para preparar um lugar para nós a morada celeste. E nesse evangelho de hoje, Jesus vai dizer assim: é bom que eu vá, porque se eu não for, o defensor, o advogado, ele não virá. Porque São Pedro, quando São Pedro fez aquele discurso lá no dia de Pentecoste, quando eles começaram a louvar a Deus em línguas, as pessoas que começaram a compreender cada uma na sua língua. As pessoas que estavam ali começaram a entender cada uma na sua própria língua. E quando o Espírito Santo desceu em Pentecoste, e aqueles que estavam ali começou a dizer: esse povo estão tudo bêbado. Ele estava mesmo embriagado, mas era do Espírito Santo. Embriagado pelo Espírito Santo. Os apóstolos eles disseram: eles são cheios do vinho novo. Eles estavam embriagados, sim, mas era pelo Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Eles ficaram repletos do Espírito Santo. São Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz: é Jesus, aquele que vocês mataram, crucificado. Deus ressuscitou. Ele subiu ao céu e ele está sentado à direita do Pai. E que derrama sobre nós o Espírito Santo, com todas essas graças e bênçãos que vocês estão vendo. Só que Jesus, lá na Santa Ceia, falou do Espírito Santo.
E quando ele vier, ele dará testemunho de mim. O Espírito Santo vai mostrar para o mundo a realidade do pecado, da justiça e do julgamento do pecado. Porque vocês não acreditaram em mim. O mundo não acreditaram em mim. Jesus vai mostrar a injustiça, que mataram ele injustamente, pregando na cruz, injustamente. Ele vai mostrar também o julgamento, porque ele venceu o demônio através da cruz. Jesus derrotou o demônio através da sua paixão e morte na cruz. E hoje Jesus está dizendo também para nós: eu consegui, eu venci, vocês também vão vencer. Deus, ele nos dá a graça de vencer o pecado, vencer o demônio, porque é o Espírito Santo quem vai dar força para vencer as tentações e o pecado. Ele vai abrir a nossa alma, vai abrir o nosso coração para a graça de Deus. O Papa Paulo VI, ele disse que a primeira oração do nosso dia é dizer: vem Espírito Santo. Essa é a nossa primeira oração, que nós devemos fazer quando nós acordamos, que nós levantamos da cama. Vem Espírito Santo encher meu coração, acender em nós o fogo do teu amor. Envia, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado. Renovarei a face da terra. Porque o Senhor, ele nos dê a graça de olhar todas as coisas com o olhar do Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos viver essa experiência de se renovar no Espírito Santo todos os dias. Porque essa experiência, ela transforma a vida da pessoa. Ela nos transforma. Porque tudo passa a ser feito com alegria, com prazer, com gosto, sem cansaço, sem fadiga. E Jesus, ele continua dizendo para nós aqui nesse evangelho que quando o Espírito Santo vier, ele vai dizer ao mundo tudo aquilo que consiste o pecado, a injustiça e o julgamento. O pecado, porque o Espírito Santo, ele mostra a verdade e mostra o erro. Porque ele é o Espírito da verdade. Ele revela em nós o nosso pecado. Quem não caminha com ele, caminha no erro, na mentira. Ele denuncia o mundo e o pecado. Porque quem tem o olhar do Espírito Santo consegue ver o pecado do mundo. O Papa Paulo VI, ele disse que o maior pecado que existe hoje é as pessoas dizer que o pecado não existe. Quantas pessoas que dizem: eu não tenho pecado. Confessar para quê? Eu nem peco, não tenho pecado. Aquele que não tem os olhos do Espírito Santo acha que não tem pecado. A maior parte da humanidade não acredita em Jesus. São João diz isso lá atrás no Evangelho. Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não acolheu. Jesus diz: eu vou para junto do Pai. Jesus é perfeito, justo. Jesus, ele fala do julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Porque com a vitória de Jesus na cruz e com a ressurreição e com a ascensão de Jesus ao céu, o demônio já está condenado. Isso é só questão de tempo. É só questão de tempo. E quando Cristo voltar, toda ação do demônio estará totalmente anulado. Só que enquanto Cristo não voltar, ele ainda age no mundo. Mas depois, quando Cristo voltar, toda a sua ação acabou. Toda a sua ação. O que está aqui no Evangelho?
traz para nós hoje um motivo de muita alegria. É um motivo de muita alegria. Com a vinda do Espírito Santo, que é o primeiro fruto da redenção de Jesus, é a primeira graça da ressurreição de Jesus, exatamente é o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. É Ele que ilumina a igreja, que inspira, é Ele que protege e defende. Olha que isso é muito maravilhoso. Quando a gente vê toda a história da igreja, parece que a igreja ia acabar. Diante de tanta perseguição, parece que a igreja ia se afundar e acabar. De repente, o Espírito Santo, ele suscita homens e mulheres que levantam a igreja. Isso aconteceu muitas vezes na história da igreja e acontece ainda hoje também. Na crise que a igreja vive hoje, da divisão, da falta de fé, da falta de espiritualidade. E hoje a gente vê levantando-se muitos homens e mulheres cheios do Espírito Santo que vai renovando a igreja, como sempre aconteceu em toda a história da igreja. Pedimos que o Espírito Santo venha nos renovando cada dia na nossa caminhada de fé, que nós sejamos renovados, que o fogo abrasador do Espírito Santo aquece o nosso coração, para que nós possamos amar cada vez mais. Te convido a pegar a palavra, o Evangelho está em São João 16, de 5 a 11. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, venha nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque disse isso, a tristeza encheu os vossos corações? No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para que eu parta. Se não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vos mandarei. E quando eu vier, demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um grande abraço a todos, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.